Olá, meninos e meninas da turma do 9º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o assunto pronomes pessoais oblíquos. Esse assunto parece um pouquinho difícil, mais complicado de entender, por conta que a gente não costuma utilizar muito os pronomes pessoais oblíquos na nossa fala do cotidiano, na nossa fala mais informal. Os pronomes pessoais oblíquos são utilizados mais na fala formal, quando a gente for fazer uma redação, uma prova, uma entrevista. Então, aí a gente precisa utilizar e conhecer um pouquinho os pronomes pessoais oblíquos. Então, só para a gente poder aí iniciar, o que são os pronomes, né? Primeiro, o que são pronomes? São palavras que servem para substituir um nome. Então, pro no lugar de, no lugar dos nomes. Aqui temos o exemplo. Maria foi ao parque cedo. Então, aqui, Maria, quem eu posso substituir por Maria? Ela. Aqui é o pronome pessoal reto, ainda não é o oblíquo. Ela, a gente pode substituir por Maria. Aí na frase vai ficar: ela estava bem disposta. Quais são os pronomes pessoais oblíquos? Para cada pronome reto existe um oblíquo. Aí é que a gente tem os pronomes retos: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais retos. Aí nós temos para cada um, a gente tem pronomes oblíquos. Eu, nós temos mim, me, comigo. Para tu, nós temos te, ti, contigo. Para ele, nós temos se, o, a, lhe, si e consigo. Para nós e conosco. E para vós, vós e convosco. Para eles ou elas, aí a gente vai ter se, os, as, lhes, se e consigo. Os pronomes pessoais oblíquos, aí eles ainda são divididos em duas categorias: os pronomes pessoais oblíquos átonos e os tônicos. Os átonos, os pronomes pessoais oblíquos átonos não são precedidos de uma preposição. Eles vão vir sozinhos. E aí a gente tem aí a primeira pessoa do singular, vai ser o pronome pessoal oblíquo me. Na segunda pessoa do singular, vai ser o te. Na terceira pessoa do singular, o o, a e lhe. Na primeira pessoa do plural, vai ser o nós. Na segunda pessoa do plural, vai ser o vós. E na terceira pessoa do plural, vai ser os, as e lhes. Esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Aí aqui a gente tem exemplos. Eu comprei o numa loja no centro da cidade. Então aqui o pronome pessoal oblíquo é o. Eu comprei o. Ele é a terceira pessoa do singular. O diretor ligou-lhe, mas ele não atendeu o telefone. Onde é que a gente tem aí o pronome pessoal oblíquo? É o lhe, ligou-lhe. Então, se a gente for olhar aqui em cima, na lista, a gente vai encontrar o lhe também para a terceira pessoa do singular. Aí a gente vai adequar aquele que mais se encaixa na frase. E aí temos também os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são sempre precedidos de uma preposição, como é o caso aí do para, a, o de e o com. Se a gente tiver uma preposição aí precedendo o pronome pessoal oblíquo,
significa que esse pronome pessoal é um pronome pessoal oblíquo tônico. Observe que o pronome pessoal oblíquo átono não é precedido por preposição, ele vem sozinho. Já o tônico, ele é sim precedido por uma preposição. E aí nós temos a primeira pessoa do singular, vai ser o mim e comigo. Segunda pessoa do singular, o ti e contigo. Terceira pessoa do singular, ele e ela. A primeira pessoa do plural, nós e conosco. A segunda pessoa do plural, vós e convosco. E na terceira pessoa do plural, eles e elas. Temos aqui 2 exemplos. Você comprou esta blusa para mim? Quem é aqui o pronome oblíquo? É o mim. Se a gente voltar aqui em cima e verificar onde é que fica o mim, é na primeira pessoa do singular. Porque ele é tônico, porque antes da palavrinha mim, antes do pronome oblíquo mim, tem a preposição para. Para quem que ele comprou a blusa? Para mim. Você sabe que eu gosto de ti. Então, esse ti, se eu observar, ele vai ser a segunda pessoa do singular, que aí a gente utiliza o ti. Porque ele é tônico e não átono, porque ele vem precedido de uma preposição. Você sabe que eu gosto de ti. Antes do pronome oblíquo ti, eu tenho a preposição de. De quem que eu gosto? De ti. E aí os pronomes oblíquos, eles ainda têm aí essa classificação da colocação pronominal. Onde é que eu vou colocar o pronome pessoal oblíquo? Temos aí 3 nomezinhos um pouquinho complicados de se recordar, mas que é só para identificar onde é que o pronome vai ficar. A próclase, a mesóclase e a ênclase. A próclase é quando antes do verbo vem um pronome pessoal oblíquo, antes do verbo. No exemplo aqui a gente tem, isso não se faz. Quem é o verbo aí na minha frase? Faz, que é do verbo fazer. Aí eu tenho o pronome oblíquo se, antes do verbo. Então, é uma próclase. Isso aqui vocês não vão precisar fazer na atividade que eu vou enviar para vocês, mas é muito importante saber para a continuação aí do assunto. A mesóclase é quando o pronome pessoal oblíquo vem no meio do verbo. Chamar-me-iam de louco. Quem é o verbo aí na frase? Chamar. Chamar-me. O me é o pronome pessoal oblíquo. Ele vem no meio do verbo, aí ele é uma mesóclase. Na ênclase, vem depois do verbo. Então, no exemplo aqui, quero-lhe muito bem. Quero-lhe muito bem. O verbo é quero, querer, do verbo querer. E o lhe, que vem na frente, quando ele vem depois do verbo, ele é uma ênclase. É a colocação pronominal. Onde é que eu coloco o meu pronome? Para cada situação existe aí uma classificação. A próclase, mesóclase e a ênclase. A gente percebe aqui nos exemplos que, como eu falei anteriormente, a gente utiliza o pronome pessoal oblíquo muito mais na nossa fala formal, na nossa linguagem formal. Na linguagem informal, aquela que a gente utiliza no dia a dia, nas conversas com os amigos, nas conversas de internet, no WhatsApp, a gente pouco utiliza os pronomes pessoais oblíquos. Mas quando eu for fazer aí uma carta, uma entrevista, uma prova, eu preciso utilizar o pronome pessoal oblíquo. Aqui eu tenho uma atividadezinha com pronomes, para a gente treinar um pouquinho. Só temos aí 2 exemplos. Troque os termos em destaque por pronomes oblíquos. Vai vir
termos em destaques e vocês vão substituir por pronomes oblíquos. Aqui a primeira frase. Vou convidar meu irmão. Temos aqui em destaque meu irmão. Quem é que eu vou convidar? Meu irmão. Eu vou substituir esse termo por um pronome oblíquo. Aí, como é que vai ficar? Vou convidá-lo. Olha o pronome pessoal oblíquo aparecendo. Vou convidá-lo. Esse pronome está substituindo o termo aí em destaque. Vou convidar meu irmão. É o mesmo que eu falar vou convidá-lo. A outra frase, prepararam a ceia. O termo em destaque, a ceia. Então, prepararam o quê? A ceia. Eu vou substituir esse termo por um termo, aí um pronome oblíquo adequado. Prepararam na. Então, olha o pronome pessoal oblíquo. Se eu falo prepararam a ceia, é a mesma coisa que eu falar prepararam na. Aí vocês vão receber uma atividade bem simples, onde vai ter questões aí também de substituir os termos por um pronome pessoal oblíquo. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Assistir o vídeo vai ser importante, porque é uma atividade simples, mas que vocês vão precisar saber quais são os pronomes oblíquos e que para cada pronome reto existe aí um determinado pronome oblíquo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e tenha uma boa semana de estudos. Fiquem bem!